funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo aqui e, como falado aqui já no episódio anterior, continuamos falando com Manaus Previdência hoje. Para você que nos ouve aqui na sua plataforma de streaming favorita, seja qual estiver aqui, dá uma conferida lá que tem um sininho para fazer a notificação. E aí você recebe as novidades do nosso canal, todo episódio novo que chega você vai ficar ciente e ainda vai ajudar o nosso canal a crescer um pouquinho mais. E para quem ainda não nos conhece nas redes sociais, é só buscar pela @não é do INSS, que a gente está nas principais redes. Hoje aqui com a gente então, como eu falei, Manaus Previdência, assim como no episódio anterior, e agora o papo aqui é com o Superintendente de Investimentos, Flávio Rodrigues de Castro. Tudo bom, Flávio? Opa, tudo bem, Rafael? Um prazer estar aqui com você e obrigado aí pelo convite. A gente que agradece aí. Flávio, primeiro falar um pouquinho aí sobre a tua atual jornada aí no Manaus Previdência. Há quanto tempo que você está aí no Instituto, trabalhando nessa parte de investimento aí? Para passar para o pessoal um pouquinho aí sobre quem é o Flávio. Eu ingressei nos quadros da Manaus Previdência através de concurso público, né, no final de 2015. E aí em junho de 2000, na verdade, no final de 2015, início de 2016, eu já passei a pertencer ali ao Comitê de Investimentos, né? Foi meu primeiro contato aqui com a parte de investimentos na Manaus Previdência. Mas eu já tinha uma experiência anterior, porque eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira, então já tinha um contato com essa parte do mercado financeiro. E em junho de 2017 eu recebi o convite para assumir essa função de gestor da carteira, né, ocupando o cargo de superintendente de investimentos. E nisso aí, hoje a tua qualificação já é de CGA, se não me falha a memória aqui, pelo que eu tinha conferido, você já é CGA, já não é mais CPA 10, CPA 20, a Ambima já tá curtindo já aí a tua certificação. A minha primeira certificação acho que foi lá em 2006, 2007, quando eu trabalhava nessa instituição financeira ainda. Tirei lá eu tirei a CPA 10, depois fui para a CPA 20, depois tirei outras certificações atreladas ao mercado financeiro, mas não da Ambima. E aí, chegando na Manaus Previdência, depois que eu ocupei a função de gestor da carteira, eu busquei uma qualificação um pouquinho maior, né, um pouquinho melhor, e aí eu fiz a prova do CEA, né, que é a certificação de especialista Ambima. Eu tive sucesso, aquilo me motivou a buscar uma certificação um pouco mais avançada, e aí me desafiei a buscar então o CGA, né, que no termo de Ambima é a certificação mais avançada do mercado financeiro. E aí tive um pouquinho de trabalho, eu confesso, né, tive que me dedicar bastante, porque realmente são várias áreas ali de conhecimento, né, economia, contabilidade, estatística, né, até um pouco de legislação também do mercado financeiro, mas aí depois de um pouco de dedicação eu obtive êxito. E foi legal porque depois que eu obtive êxito nessa certificação, o colega que trabalha comigo também, que é o atual gestor de riscos da carteira, Fernando Cristianan, ele também fez certificação e também obteve aprovação na CGA. Então hoje a equipe de investimento da Manaus Previdência tem pelo menos 2 profissionais aí certificados com a CGA Ambima. Pô, legal isso aí. Se eu conseguir o CEA, pra mim já tá de bom tamanho. Olha, vai ser o meu próximo alvo, na verdade. A sua certificação profissional, já conseguiu emitir ela já? Eu tirei a certificação de gestor, né, no módulo avançado, e acho que tem mais 2 colegas do Comitê de Investimentos também que conseguiram já essa certificação. Um no módulo avançado e o outro no módulo intermediário. Para passar um pouquinho do feedback teu aí, que passou por essa certificação avançada aí pro pessoal, é muito difícil de conseguir essa certificação? Pois eu acho a certificação do Instituto TOTO, ela bastante factível, assim, ela não é uma prova muito complexa, sabe? É uma prova bem objetiva, não requer uma capacidade analítica muito profunda, é aquela questão que você sabe ou não sabe, não tem muito o que pensar. Então achei assim, a prova bastante tranquila. É claro que o edital é bastante extenso, né? Requer conhecimento na área de investimentos, mas também requer conhecimento na área de atuária, de previdência, né? Então existe um pouco mais além do conhecimento na área de investimentos. Mas é uma prova bastante tranquila, acho que quem se dedicar ali um pouquinho e fazer uma boa preparação consegue a aprovação assim, sem problemas. Trazendo um pouquinho aí sobre o Manaus Previdência agora, né? Qual que é o patrimônio que vocês possuem hoje? Como é que está essa distribuição da carteira de vocês hoje? Até o final de abril, a carteira tinha 1.335 bilhões. Essa carteira, que eu chamo de carteira total, ela é dividida em três fundos. É o plano previdenciário, o plano financeiro, né? A doutora já explicou na semana passada aí a questão da segregação de massas, e tem também os recursos relacionados à taxa de administração.
Então, desse 1 bi 335 milhões, 1 bi 292 milhões pertencem ao plano previdenciário, que é o plano que está em fase de capitalização, né? É aquele plano onde a gente está acumulando recursos para lá na frente conseguir aí compensar a ausência de receita para poder honrar aí o nosso plano de benefício, pagando as aposentadorias e pensões. E vocês hoje possuem algum software de gestão, alguma consultoria envolvida também na atuação de investimentos? Quando eu assumi a carteira de investimentos, eu decidi não continuar com a consultoria. O principal motivo é porque eu queria provocar no comitê de investimentos uma necessidade de qualificação própria, né? De capacitação própria e de tomada de decisão própria, sem terceirizar nada nesse processo. Então a gente está sem consultoria de investimentos desde então. O que nós temos é um software de análise de investimentos, né? Onde a gente faz comparações entre fundos de investimentos, analisa ali vários indicadores de risco e desempenho dos ativos que a gente olha no mercado financeiro. É um software, uma alocação de software que a gente tem já acho que uns 3 ou 4 anos. Toda a outra parte de controle da carteira é feita manualmente pelo nosso gestor de riscos, e ele utiliza realmente o Excel. O Excel é uma baita de uma ferramenta, né? Quem sabe mexer com Excel já tem praticamente um sistema pronto ali na mão, né? E só para reforçar a tua fala, né? A falta de uma consultoria de investimentos é mais mesmo no sentido de provocar a qualificação mesmo do pessoal, né? Não é de dizer que uma consultoria seja desnecessária para quem às vezes não tem conhecimento ou ainda está em fase de desenvolvimento mesmo do RPPS, né? Eu acho assim que a consultoria ela depende muito do grau de maturidade dos profissionais que pertencem ao processo de investimentos, né? Então, assim, uma consultoria ela é muito importante a depender de como que está essa estrutura aí. No caso da Manaus Previdência, nós já temos um comitê com profissionais certificados na área, né? Alguns com muita experiência, já foram presidentes, diretores da própria Manaus Previdência. Alguns com formação acadêmica, inclusive nível de especialização nessa área de mercado financeiro. E a gente, por ter uma carteira de investimentos robusta, a gente tem acesso, né, a economistas, a analistas de mercado, gestores de fundos de investimentos, de grandes assets, né, de grandes bancos. Então, a minha proposta sempre foi trazer essas pessoas para o comitê de investimentos. Todo mês a gente recebe alguém no comitê de investimentos e a gente acaba aprendendo bastante, né, nessas reuniões, amadurecendo o nosso conhecimento, e isso faz parte da tomada de decisão. Então, a nossa estratégia sempre foi essa, né? Levar ao comitê pessoas do mercado financeiro, com um histórico robusto, né? Receber um pouco do conhecimento desse pessoal e, a partir daí, a gente tomar a nossa decisão do que fazer com a carteira. E você viu uma certa dificuldade por parte do comitê quando vocês optaram pela essa remoção da consultoria de vocês? Acredito que não houve muita dificuldade, porque o comitê sempre foi muito comprometido, né? Sempre muito atento também ao mercado. Os membros acompanham praticamente diariamente as notícias do mercado financeiro. Muitos já tinham ali, como eu falei, né, uma expertise, um conhecimento sobre mercado financeiro. De forma que a consultoria não deixou muitas lacunas aí nessas nossas rotinas. Dentro da alocação objetivo que estava na última política de investimentos do Manaus Previdência, ele não tinha considerado sobre letras financeiras, né? E quem acompanhou um pouco mais a parte de investimentos nesse ano, até porque muita gente que nos ouve acaba não sendo do setor de investimentos, só para contextualizar, agora no período de 2023, foi um período de taxas muito altas para esse tipo de ativo, né? Seria o caso de a RPPS optar em não colocar ele como postulante para aportes nesse ano, sendo que já possuem pelo menos 2 letras financeiras na carteira do Manaus Previdência? Então, lá atrás, 2017, 2016, a política de investimentos da Manaus Previdência, ela tentava colocar uma alocação objetiva em cada um daqueles artigos da resolução de forma muito assertiva e com bandas muito apertadas. Imagine só a questão da meta de inflação no Brasil, né? Tem aquela banda de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. É um intervalo muito apertado. Com a experiência, a gente percebeu que colocar essas bandas muito apertadas, em intervalos muito pequenos, acabava ocasionando um problema durante a execução da política. Porque o mercado financeiro ele é muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rapidamente. E a gente, às vezes, precisava alterar a política de investimentos para poder tomar uma decisão de realocação em determinada estratégia. Então, a gente percebeu nos últimos anos que era melhor, então, a gente deixar autorizado, pré-autorizado, alocações em todos os artigos da resolução. Naqueles que a gente já tinha posição, a gente colocava uma banda bastante robusta, né? De 0 a 100, por exemplo,
um mínimo de 0 e um máximo de 100 de alocação, porque com isso a gente consegue fazer movimentações durante o ano, a depender do que o mercado nos proporciona. E isso aconteceu, por exemplo, no ano passado, em 2022. Na política de 2022, a gente autorizou todos os artigos, mas não colocou como alvo nada relacionado à letra financeira. Mas acontece que o mercado estressou um pouco, né? A gente fala que estressou porque as taxas de juros subiram bastante, de forma que alguns bancos, inclusive bancos muito sólidos, né, classificados como S1 lá no Banco Central, começaram a oferecer letras financeiras com taxas bem acima da meta atuarial. Então a gente acabou percebendo que isso era uma oportunidade. Claro que a gente analisou com muito cuidado a questão financeira do banco, né? Porque quando a gente fala de letra financeira, o risco é o risco do emissor, né? É o risco de saúde financeira do emissor, do banco que está emitindo. Então a gente analisou com bastante cuidado o balanço desse banco, o histórico, as projeções de crescimento da carteira, o índice de base leve dessa instituição. A gente analisou tudo isso daí e percebeu que era uma boa oportunidade. Essa relação entre a taxa oferecida e o risco que a gente estava correndo, né? Essa relação risco-retorno, estava bastante interessante. A gente acabou, então, ano passado, adquirindo essas letras financeiras. Na política de investimentos desse ano, de 2023, a gente já tem, né, essa autorização lá bem definida, e a gente deixou um intervalo de bandas lá também bastante interessante, porque caso a gente perceba que um nível de taxa interessante volte a aparecer no mercado, a gente leva isso para o comitê, faz essa análise, quem sabe a gente não adquira novamente. E para esse ano vocês chegaram a fazer alguma aquisição de letra financeira? Nós adquirimos ano passado, né, dessa instituição, adquirimos acho que 2 letras, uma com vencimento em 27, acho que a outra em 29, não lembro agora, mas foram vencimentos distintos, uma taxa bem acima da meta atuarial, e como eu disse, né, essa aquisição só foi possibilitada porque a gente olhou bastante a situação financeira do banco, e é um banco muito sólido, um banco em amplo crescimento, um dos maiores bancos privados do país, e que é classificado lá no Banco Central como S1, né, o que nos dá uma tranquilidade melhor. E assim, letra financeira tem sido muito oferecido, né, no mercado de RPPS, de fundação, mas é preciso tomar muito cuidado com o emissor, né? Existem bancos muito pequenos ali, né, ainda não consolidados no mercado, que estão oferecendo taxas muito interessantes. Então, se o RPPS for tomar essa decisão baseada apenas na taxa oferecida, olhando apenas a rentabilidade, não olhando o risco, pode ser que ele tenha um problema lá no futuro, né? Então, a gente tentou equacionar aí essa questão do risco e retorno, chegamos à conclusão de que essa letra financeira aí era uma boa opção. E além da parte de letra financeira, a alocação objetivo de vocês dentro da política de investimentos também fazia previsão em ETFs de renda fixa e de renda variável, né? Só que na tabela de limites de alocação eles estavam dados como 0% para 2023. Vocês têm a intenção de buscar a oportunidade nesse tipo de produto? Sim, essa questão dos ETFs a gente tem analisado já acho que há uns 2 ou 3 anos, mas ainda não chegou o momento de colocarmos na carteira. Porque assim, o ETF, ele, em geral, ele é um ativo passivo, né? Ele segue determinado índice. Então, se você quer buscar, por exemplo, um alfa, né, um prêmio maior na renda variável, é preferível que você faça isso através de um fundo de ações de gestão ativa. Que aí você dá a possibilidade do gestor de tentar superar ali o benchmark, né? Então, se você olhar, por exemplo, na carteira da Manaus Previdência, a parte de renda variável, mais especificamente de fundos de ações, todos os nossos fundos de ações são de gestão ativa. Que a gente entende que no mercado acionário brasileiro ainda há muita desinformação, né? A eficiência informacional não é tão grande, de forma que o gestor consegue buscar um alfa ali de forma mais eficiente, e esses fundos ativos eles têm um histórico de desempenho muito melhor do que aqueles fundos passivos que só replicam o Ibovespa, o IBX ou o IDIF. Então, assim, o ETF vai chegar um momento em que a gente vai perceber que talvez essa relação entre gestão ativa e gestão passiva está começando a se equilibrar, e aí faz sentido você ir com um ETF, até porque ele tem um custo menor em comparação com um fundo de ações, né? Agora, na renda fixa, Rafael, a gente montou como estratégia até uma espécie de imunização da carteira. A gente resolveu colocar boa parte da renda fixa em título público federal marcado na curva, né? E com isso a gente reduziu sensivelmente a volatilidade da carteira e nos aproveitamos das taxas que estavam sendo oferecidas no mercado naquele momento, né? Boa parte, não todos os títulos, mas boa parte dos títulos que nós compramos na carteira, eles oferecem taxa hoje acima da meta atuarial. Então, foi uma estratégia necessária lá em 2021, 2022, porque na época
a Selic estava em nível baixo, né, e as taxas de juros dos títulos públicos estavam começando a subir, a gente resolveu fazer esse encarteiramento aí, pelo menos quase metade da carteira de título público. E além de você mitigar bastante a volatilidade, você consegue manter um nível de rentabilidade sua para longo prazo, né? Esse que é o diferencial de um título público em relação a qualquer outro instrumento de renda fixa. Sem dúvida. Eu costumo dizer que o maior concorrente do mercado de capitais no Brasil é o Tesouro Nacional, né? Porque o governo oferece títulos públicos com taxas muito interessantes e em todos os vencimentos, né? Tem desde 2024 até 2060 agora. Então, assim, a gente tentou fazer vários vencimentos, a gente também colocou a maior parte em título público atrelado à inflação, porque nós entendemos que o Brasil é um país que sempre viveu esse fantasma da inflação, né? Então, você está comprado ali em um NTNB ou Tesouro IPCA, né, para a pessoa física, você acaba imunizando, né, o seu portfólio, porque você protege o seu portfólio da inflação. Mas a gente também tem um pedaço ali em pré-fixado, né, NTNF, porque na oportunidade lá atrás a gente percebeu que a taxa oferecida nesse prefixado tinha uma inflação implícita muito alta. O mercado estava prevendo que a inflação no Brasil nos próximos anos ia continuar ali em níveis de 6%, 7%. E a gente sabe que isso acontece em ciclos, né? A gente tem ciclos de alta inflação, depois a Selic tenta derrubar isso aí, a inflação se comporta, de forma que no médio prazo a gente percebeu que talvez fizesse sentido ter um pouco de pré-fixado também. E só para contextualizar para o pessoal que talvez ainda não conheça muito bem o instrumento do ETF, de renda fixa e renda variável, que a gente tinha citado lá no início, ele tem muito ganho em termos de volatilidade. É um instrumento onde você vai ganhar em volatilidade. É no momento do mercado, ao longo do dia, que você vai ter algum ganho, né? Diferentemente de um fundo de renda fixa, por exemplo, que você tem as cotas diárias, fechamento diário, e no ETF você tem na hora que você dá o comando mesmo. Então é ali que você vai ter algum ganho realmente para o teu RPPS, né? O ETF ele é um instrumento já relativamente antigo, né, no mercado americano. Lá eles têm ETF de tudo, né? Eles têm até ETF de ETF. O ETF, na verdade, ele é uma cesta de ativos, né? Então, quando você fala, por exemplo, de um ETF de renda fixa, se ele for um ETF, por exemplo, que replica o IMAB, é uma cesta de ativos que vai ter ali vários títulos públicos que replicam esse índice da BIMA ou IMAB, né? Você tem um ETF, por exemplo, de renda variável que replica o Ibovespa. Vai ter uma cesta de ativos que replicam as ações que compõem o Ibovespa. Então, existem dezenas, muitas instituições sólidas, né, como grandes bancos privados aí. Vai depender realmente do desejo de cada um. Se quer se expor um pouco mais de volatilidade, tem ETF, por exemplo, de renda variável, inclusive, que replica índices acionários norte-americanos, né, com um pouco mais de volatilidade. Se você quer um ETF um pouco mais conservador, você consegue buscar também um ETF de renda fixa, com duration menor, né? Então, eu acho assim que é uma tendência de que, com o passar do tempo, os investidores deixem de alocar em fundos de investimentos e passem a alocar mais em ETFs, né? E eu acho que a carteira da Manaus Previdência está navegando nesse sentido. Daqui a 1 ou 2 anos a gente vai começar a ver menos fundos de investimentos e mais ETFs na carteira. Bacana, até porque você já possui uma gestão bem ativa, né? Vocês têm qualificação, vocês têm esse perfil, então cabe muito bem para a carteira do Manaus Previdência você trabalhar com ETF mesmo, em relação a um fundo que acaba, por mais que sejam às vezes fundos ativos, tem às vezes um perfil um pouco mais passivo em relação ao ETF mesmo. Sem dúvida, como eu disse, é uma estratégia que é madura lá fora, né? Aqui a gente já está conseguindo ver nas carteiras de alguns RPPS, fundações também já tem. Eu acho que é uma estratégia que, pela questão do custo também, né, comparativamente ao fundo, tem um custo menor, a gente vai começar a ver cada vez mais aí nas carteiras dos investidores. E no relatório de investimentos de vocês, ele traz uma menção sobre fundos problemáticos, né, que hoje não chega nem perto dos 3% da carteira de vocês. Mas em 2012... esses fundos problemáticos eram a maioria do PL que o RPPS tinha, que eram mais de 400 milhões de reais, né? Como que tem sido gerir os recursos com essa âncora de vocês na carteira? Primeiro vamos explicar por que a gente classifica esse fundo como fundo problemático, né? A gente chama esse fundo problemático porque nada mais é do que um fundo composto por ativos estressados, né? Ativos inadimplentes. Então foram aplicações feitas bem lá no passado, na Manaus Previdência, em fundos de investimentos em direitos creditórios, né, os chamados FDICs, em fundos de investimentos em participações, né, os FIPs,
ou em fundos de renda fixa de crédito privado. E aí, esses fundos de investimentos eles são compostos por recursos que são utilizados para a compra, né, de crédito de empresas emissoras de ativos. Então, tem CCB, tem CDB, tem de tudo um pouco. De forma que, com o passar do tempo, essas empresas ficaram inadimplentes, deixaram de pagar as obrigações com o fundo e o fundo ficou sem caixa para pagar os resgates dos investidores. Então, a partir daí, a gente diz que o fundo está estressado, né, ele sofreu default e a gente então classificou ele como problemático. E ele é problemático não só porque ele está fechado para resgate, mas ele é problemático porque os ativos acabaram virando várias ações judiciais e alguns ativos físicos eles têm muito problemas na manutenção. A gente tem, por exemplo, um fundo que tem um prédio inacabado lá em Belo Horizonte ou tem um prédio inacabado lá no Rio de Janeiro. Então é uma série de problemas e por isso a gente classifica o fundo como problemático. O que a nossa previdência tem feito, no sentido de tentar reduzir, né, essa exposição, primeiro foi o seguinte: a gente percebeu ainda lá em 2015, 2016, que quem fazia a gestão desses fundos acabava ocultando o que de fato estava acontecendo, né? A gente tinha dificuldade de conhecer a carteira do fundo e ter acesso ao patrimônio desses fundos no detalhe. Então foi feito um movimento junto com outros RPPS, cotistas desses fundos, para que a gente chamasse a Assembleia Geral de Cotistas e destituíssem esses antigos gestores, em alguns casos até administradores também, para colocar novas instituições lá que pudessem realmente abrir a caixa preta, né, e ter acesso aos ativos do fundo. Então dessa forma foi feito, foram feitas várias assembleias, a gente conseguiu substituir o gestor de vários desses fundos, e aí a gente realmente conheceu o que estava acontecendo. E aí esse novo gestor, ele ingressou e começou a fazer várias rodadas de negociações, né, com os devedores do fundo, aqueles que não puderam fazer negociação de forma extrajudicial, o fundo ingressou com ação judicial de execução, de cobrança ou de responsabilização, e com isso a gente começou a receber, né, algumas amortizações, algumas devoluções de recursos que tinham sido aplicados lá no passado. Mas você falou aí que ao final de 2012, pouco mais da metade da carteira da nossa previdência eram aplicados nesse tipo de fundo, né? E hoje tem um pouco menos de 3% aí da carteira. Isso se deve porque a gente deixou de aplicar nesse tipo de fundo, né, problemático, e porque todo o restante da carteira foi aplicado em ativos saudáveis, né, em fundos de investimentos realmente saudáveis. Com o passar do tempo, fez com que esse número problemático realmente caísse substancialmente, saísse lá da casa de 50%, e hoje acho que está em um pouco mais de 12%. Dado esse atual cenário econômico que a gente está vivendo, vocês acreditam que vocês consigam alcançar a meta atuarial para esse ano de 2023? Quais são as estratégias que vocês possuem agora para o atingimento dessa meta? Meta atuarial é sempre um grande desafio, né? Até porque a nossa meta ela é composta pelo IPCA, mais uma taxa real de juros, né? E o IPCA é sempre uma incógnita, né? É sempre uma dúvida no Brasil. Mas para esse ano, eu estou bem otimista. Eu acho que a gente deve sim bater a meta atuarial. A nossa estratégia é, como eu falei, deixar boa parte da carteira na renda fixa marcada na curva para ter pouca volatilidade e buscar essa volatilidade na renda variável. Então a gente tem uma exposição relevante na Bolsa Brasileira. A gente está com 20% da carteira, um pouco mais do que isso na Bolsa Brasileira. Temos outros 9% em fundos de ações no exterior. E isso porque o comitê entende que os níveis de precificação, né, os múltiplos da Bolsa Brasileira estavam muito baratos, né, apresentam-se como uma boa oportunidade de entrada. Lá fora também, né, depois da grande correção que houve aí ano passado. E os últimos dados têm nos provado que o caminho parece ser esse mesmo, né? Então, mais um bom mês para a Bolsa Brasileira, foi um excelente mês para as bolsas americanas. A gente deve ter um resultado bastante positivo em maio. Eu acredito que, apesar de que haja uma volatilidade natural na renda variável, ao longo do tempo a gente deve ter um resultado positivo no ano e cumprir a meta atuarial. Mas o nosso objetivo, Rafael, muito mais do que bater a meta atuarial em uma janela de um ano, é mostrar desempenho positivo, compatível com a meta atuarial no longo prazo, né? A gente quer que a carteira seja medida em janelas maiores, de 3, 4, 5, 6 anos, né? Porque a gente sabe que na renda variável e até em alguns ativos de renda fixa no Brasil, esse desempenho costuma vir realmente com médio e longo prazo, né? Não dá para você montar uma estratégia, por exemplo,
em um IMA B5+, esperando que vai ter um bom desempenho em meses. Muito menos você pode esperar ter um resultado positivo na renda variável, esperando que isso vai acontecer em poucos meses. A Manaus Previdência tem um passivo de longo prazo, né? A gente todos os anos contrata uma consultoria para fazer um estudo de ALM, né, para tentar casar da melhor forma possível aí, o passivo e o ativo. Então a gente consegue identificar com muita clareza que o nosso passivo é um passivo de 10, 15, 20 anos. Então isso nos possibilita também colocar o ativo, né, que é a carteira de investimentos, em uma estratégia também de médio e de longo prazo. Lá na frente a gente conseguir medir realmente se a carteira tem sido eficiente ou não. E é até meio inglório, né, você ser cobrado somente pelo ano civil a tua rentabilidade, né, sendo que você tem um passivo de longo prazo, você tem estratégias de longo prazo, não são todos que vão seguir o ano civil somente, mas nós somos avaliados por tribunais de contas, pelo ente, por tantas partes relacionadas quantas forem, somente pelo ano civil, né. Então você tem essa instrução de que você tem estratégias que são de longo prazo, é interessante você trazer para eles, para que possam entender, às vezes, o comportamento da sua carteira. Dificilmente algum RPPS aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, tenha batido meta em todas as vezes. Acredito eu que se bateu em uma já estava valendo, já, né? Que 2020, 21, 22 foram anos, para alguns, terríveis. Outros tiveram um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim, dificuldades em bater meta atuarial. Então, realmente, você entender que a meta ela é para um longo prazo, te faz ver que talvez a tua meta no ano civil seja algo secundário mesmo, em relação ao que você tem de ativos e passivos realmente a pagar. E essa discussão, né, de medições anuais é uma coisa que está indo até agora para o Ministério da Fazenda em relação à meta de inflação, né? Porque no Brasil também mede-se a inflação anualmente, né? Eu acho que o correto é medir isso numa média móvel de 12, 18 ou 24 meses. Então eu acho que a Secretaria, o Ministério da Previdência, na verdade, né, avançaria bastante se pusesse essa regra de média móvel nas avaliações atuariais, né? Então, ao invés de avaliação atuarial se dar em uma fotografia de 31 de dezembro do ano anterior, ela poderia pegar uma média móvel de 12, 18, 24 meses do que aconteceu na carteira de investimentos, né? Isso traria um pouco mais de realidade, né, para a avaliação atuarial. Porque, veja, se a carteira de investimentos tem uma volatilidade muito alta, o que ela representa em 31 de dezembro pode ser completamente diferente do que ela vai representar no dia 3 ou 4 de janeiro. Concorda, né? Já que ela está com uma volatilidade muito robusta. Então, acho que essa média móvel ajudaria bastante aí, nas avaliações atuariais. Para quem trabalha em investimentos, já viu de repente o comportamento da carteira no meio do mês, está indo positivo, a pessoa pensa, vou resgatar tudo, fechei aqui a rentabilidade com um número bonito, positivo, mas não, você tem um passivo ainda a controlar, né? Não dá para simplesmente resgatar, mas parece que para conseguir bater meta é interessante isso. Se nos primeiros 5 dias daquele mês você entregou 5%, sei lá, em algum ativo lá, resgata tudo, fechou 5% ali. E não é essa a ideia mesmo, né? Uma gestão eficiente precisa pensar um pouco mais nessas janelas móveis. E a gente já passou por isso aqui, né? Alguns meses que estavam caminhando muito bem, e aí nos últimos 2 pregões o negócio desandou, de forma que não dá mais para comemorar até que o último pregão fecha às 17 horas, né? 16 horas. Então, a gente já passou por isso daí. E foi por isso também que a gente resolveu em comitê reduzir a volta da carteira ao longo do ano passado, né? A gente percebeu que a carteira estava muito exposta e a gente tentou aos poucos aí reduzir essa volatilidade. Flávio, queria te agradecer aí pela tua participação no nosso podcast aí, obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente e deixar o espaço aberto para quem quiser tirar uma dúvida com vocês aí da questão da carteira de vocês, quiser conversar um pouco mais da parte de investimentos, como é que faz para entrar em contato com vocês? Tá. O prazer foi todo meu, Rafael, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu vou deixar meu telefone de contato porque eu prefiro usar o WhatsApp do que o telefone da mesa, né? Vou deixar aí, 92, o código de área, e o telefone é o 9442-4181. Perfeito, então. Flávio, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação com a gente e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem episódio novo. Até lá!